Bom, como eu havia comentado, o que a gente possui também é o que podemos chamar de game loop. Game loop nada mais é do que um loop infinito que fica rodando na nossa aplicação, onde ele tem basicamente duas funcionalidades. A primeira é atualizar o estado do nosso jogo e a segunda é renderizar o nosso jogo. Porque a gente herdou da classe Window, a nossa classe Game ela pode sobrescrever dois métodos super importantes, que são o método Update e o método Draw. Um conceito bem importante aqui quando a gente programa jogos usando a biblioteca Gozu é que o método Update é responsável sempre por atualizar o estado do nosso jogo e o método Draw deve, sempre que possível, ser apenas renderizar. O que eu vejo muito por aí é que o pessoal normalmente não faz nada no método Update e faz tudo dentro do método Draw. Isso não é uma boa prática. E dentro desse jogo que a gente vai estar desenvolvendo aqui, todo comportamento de estado a gente vai manter no método Update e todo comportamento de renderização a gente vai manter no método Draw. Para vocês verem um exemplo de como isso funciona, o que eu vou fazer aqui é eu vou imprimir na tela alguma coisa usando o sistema de fontes da biblioteca que a gente importou. E é super simples. Primeiro a gente precisa definir a nossa fonte. E esse é o resultado. Vamos voltar para o código para entender o que está acontecendo. Primeiro, a gente inicia uma variável fonte que contém uma nova instância da classe fonte que é inicializada com valor 20. Esse valor nada mais é do que o tamanho da fonte que a gente vai estar utilizando. Para esse exemplo, a gente não tem nenhuma mudança no estado em si aqui, então a gente não está fazendo nada no método Update e a gente pode pular diretamente para o método Draw. A maioria dos objetos que a gente vai usar, que são da biblioteca Gozu, eles já possuem o método Draw em si, e esse é o caso, por exemplo, do objeto fonte. Então a gente pode dizer apenas para fonte, para ela usar o comando draw, e aqui o primeiro valor é a string que a gente quer printar na tela, seguido da posição X da janela e a posição Y. Além do z-index. O z-index nada mais é de a definição de qual camada de layers aquele objeto que está sendo desenhado está. Vamos supor que eu desenho uma fonte que tem o index 0. Se eu desenhar uma outra fonte na mesma posição, porém falar que a fonte tem index 1, essa fonte que tem index 1 vai ficar por cima da fonte que tem index 0. Isso não é somente com fontes, tá, gente? Pode ser imagens, pode ser qualquer coisa. Isso nada mais é, o z-index aqui, esse sistema de z-index, nada mais é de que um sistema de sobreposição de layers. Se você já fez algum CSS e utilizou o z-index, é o mesmo princípio. Nada complicado aqui. E esses 4 comandos são comandos obrigatórios da fonte. A gente não vai utilizar a fonte no nosso exemplo, mas esse é só uma forma de vocês entenderem um pouquinho de como funciona. Uma coisa interessante também, a gente vai tentar manter essa, digamos assim, essa API, onde cada objeto é capaz de desenhar a si próprio dentro da janela. Agora, novamente um exercício, pausa o vídeo nesse momento, tenta fazer algumas mudanças aqui nesse código, tenta mudar a frase, tenta mudar a posição X e Y da janela e ver o que acontece. Tenta desenhar de novo a fonte e com um index diferente na mesma posição, ver o que acontece. E assim que você estiver confortável, retorna o código para a versão original e a gente continua daqui.